A pessoa cristã é convocada a ter responsabilidade ética no mundo. Deus vai cobrar de cada pessoa sobre a sua decisão. Por isso se fala muito em vontade de Deus no meio evangélico. Nós estamos em um ano eleitoral e com isso surge a pergunta sobre qual postura o cristão deve ter mediante as eleições. Como que a gente pode encontrar uma orientação bíblica para votar? Vamos por partes. 1. João diz que temos a unção do santo, por isso não dependemos de outra pessoa para decidir por nós. 2. Pedro afirma que há o sacerdócio universal. Isso significa que não existe nenhuma pessoa habilitada para ter ascensão espiritual sobre ninguém. Isto é, não existe essa história do pastor ter um poder maior do que um membro. 3. Cada um irá responder diante de Deus pela sua própria decisão e não vai poder se esconder atrás de ninguém. Não vai poder se desculpar dizendo que foi enganado por outra pessoa. 4. Por causa disso, é importante usar bem o poder de decisão que Deus lhe deu. 5. Seguir um líder cegamente, sem nenhuma crítica, é fanatismo e antibíblico, porque Deus nos deu o Espírito para que pudéssemos analisar. Veja que os bereanos conferiam nas Escrituras se o que Paulo estava dizendo era verdade. Paulo ensina que todo o povo deve julgar toda a profecia. Então, ser cristão não admite-se ser ignorante e não ter senso crítico. Não é pecado recusar a palavra do pastor, principalmente se ele estiver usando de tom de ameaça, provocando medo, dizendo coisas ameaçadoras. Lembre-se, o amor lança fora o medo. Se o seu pastor te ama, ele não provoca medo. Antes, ele vai conduzir você a fazer uma boa análise de tudo e a reter o que é bom. Eu quero ler um texto com vocês no profeta Oséias, capítulo 8, verso 1 a 4. Diz assim: Soe um alarme. O inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor. Pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra a minha lei. Agora Israel clama a mim: socorre-nos, pois és nosso Deus. Mas os israelitas rejeitaram o bem, e agora o inimigo os persegue. Nomearam reis sem que eu consentisse, e escolheram príncipes sem minha aprovação. Fizeram para si ídolos de prata e ouro e assim provocaram a própria destruição. Veja bem, os dias de Oséias foram muito perturbadores. Havia fome em Israel, a política interna era muito turbulenta, o povo estava muito dividido e polarizado, havia um cenário geopolítico turbulento, a injustiça aumentava e a pobreza também, com muita corrupção, envolvendo os sacerdotes. A liderança religiosa se multiplicava assustadoramente. Cada dia surgiam mais e mais líderes. No capítulo 4 de Oséias, nós encontramos Deus exortando, dizendo o seguinte: quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Quer dizer, o fato de ser sacerdote por algo que causava vergonha. E eles se alimentam dos pecados do meu povo. Quer dizer, quanto mais o povo pecar, mais trabalho eles têm, né? Havia certo passar o pano dos sacerdotes para os pecados de pessoas importantes. Quanto mais o povo pecava, mais se multiplicavam os sacerdotes e mais eles enriqueciam. Os sacerdotes fizeram aliança com a religiosidade cananeia, cujas divindades sacrificavam crianças, entregavam seus filhos para serem mortos e cultuavam a prosperidade financeira. Motivados por ganância, sacerdotes incentivavam a apostasia do povo, porque com isso eles ficavam mais ricos. Para Deus, isso significava que Israel, como povo, quebrou aliança, se casou com Baal, que era um Deus que cultivava a violência. Veja o contexto do livro do profeta Oséias. O povo falava de boca cheia que conhecia Deus, que adorava a Deus, mas as suas práticas eram condenáveis. E o povo, passando fome, sendo vítima de injustiça e de violência, clamava a Deus, porém Deus respondeu assim:
Vocês estão longe de mim. Vocês escolheram governantes, mas não eram da minha parte. Isso foi escolha de vocês. Vocês escolheram líderes que Deus não aprovava. Isso tudo era resultado deles terem confiado nos sacerdotes que mentiram, que tiraram proveito do povo. Faz tempo que vocês, dizia Deus, estão adorando um Deus de ouro e prata. Então, observem que é um contexto muito, mas muito semelhante ao que nós estamos vivendo aqui no nosso país. E lembre-se que o povo estava sofrendo porque deu ouvidos a pastores ou sacerdotes corrompidos, gananciosos, que viviam em casas chiques enquanto o povo padecia, usavam o nome de Deus para enganar e desviar o povo do bom caminho, não socorriam os aflitos. O que eu estou querendo dizer com tudo isto? Nós estamos em um ano eleitoral e o fato de seu pastor dizer em quem você deve votar não significa que seja uma vontade divina. Veja bem isso. Não importa se o seu pastor está defendendo o candidato A ou Z. Você tem, dado pelo Espírito, a verdade lá no seu íntimo, o Espírito para discernir, e ele precisa ser usado para você julgar, analisar. Então analise os programas de governo. Deixa eu dizer claramente, os pastores candidatos, em sua grande maioria, mentem. Os pastores que se venderam usam de ameaça para que você vote no que eles querem. Eu digo sem medo de errar, todo pastor ou pastora que colocar medo em você, por qualquer coisa, usar tom de ameaça, nele não está a verdade. Porque a verdade de Cristo, conforme Coríntios 13, se alegra com a justiça e é feita em amor. E o amor lança fora todo o medo. Quem ameaça e usa do medo é diabólico. Quem assusta as ovelhas, disse Jesus em João 10, é o mercenário. O bom pastor, ele não assusta as ovelhas, ele não ameaça com o lobo. O bom pastor protege suas ovelhas, dá a vida por elas. Então não se intimide. Ore, busque discernimento e investigue a verdade. E se alguém usar de ameaça e fizer uso do medo, tape os ouvidos. Não tenha medo. Jesus é o seu protetor desses falsos profetas. Vote com consciência. Analise bem. Faça a sua própria escolha, porque a sua decisão é dela que você vai responder a Deus. E você não vai poder dizer, foi o meu pastor que mandou. Que tenhamos uma boa votação nesse ano eleitoral e Deus possa nos ajudar a termos um presidente que, de fato, venha acolher os que sofrem e libertar os oprimidos, defendendo a justiça, conforme nos ensina as Escrituras.